Oi, oi, sejam bem-vindos de volta. Aqui é o canal da Casa Holística. Hoje eu tô aqui com a Tatiana Herado, terapeuta holística, super parceira aqui da casa, né, Tati? Isso. Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente, Tati. Eu quero muito que o pessoal que tá assistindo conheça esse trabalho maravilhoso que você faz, né? Eu já experimentei vários dos seus, como é que eu falo? Dos seus tratamentos. Dos tratamentos também, porque tudo é tratamento. Sim, eu adoro, eu saio assim, renovada. Cada vez mais eu vou aprendendo também com a Tati, porque ela explica as coisas de uma forma muito fácil, né, de entender. Então eu acho que vai ser uma conversa bem legal aqui com vocês, pra vocês entenderem um pouquinho mais também do que é esse trabalho dela. Então agora é com você, Tati. Fala aí. Vou explicando aqui mais ou menos. Eu vou te perguntando se eu tiver alguma dúvida também. Pode ser a dúvida de alguém que tá assistindo. De quem assistir. Meu nome é Tatiana, né, como a querida Amanda já apresentou. Só um resumo, né, de como eu entrei nisso. Como eu comecei, na verdade comecei muito nova, desenvolvendo, né, dentro de centros espíritas, né, estudando. Aí fui descobrindo esse caminho mais natural das ervas, né, do xamanismo, e eu vi que é tudo interligado. Eu percebi que não precisava ter uma religião para fazer o que eu faço, né, você trabalhar com as ervas, você lidar com os elementos da natureza, né, que muita gente às vezes acaba correlacionando as religiões afro, né? E não, eu vi que não. Tem o xamanismo, que é uma filosofia, que tem gente que acha que é uma religião e não é. Que na verdade são os povos originários, né, de diversas regiões e que trabalham com os elementos que se tem disponível ali. E a gente foi adaptando para nós, aqui vindo para a cidade, mundo urbano, a gente foi trazendo esses elementos para cá, a nossa natureza. Então, eu também tendo um pouco de convívio, né, de experiência com alguns povos nativos, eu fui aprendendo um pouco mais e com isso mesclando dentro da minha espiritualidade que eu já vinha trabalhando. Então, com isso eu fui tendo a minha própria vivência e aí eu fui estudando, né, no caso, fui estudando as cores, porque vinham muitas cores, fazendo associação de cores, então veio a cromoterapia. Então, conforme vinham surgindo as questões para mim, intuitivamente, eu fui estudando e entendendo por que estava vindo aquilo, por que foi me dando aquela vontade de começar a trabalhar com ervas. Então, fui estudar sobre ervas, pedras, né, desde pequena, sempre gostei muito das pedras, então fui estudar os cristais. Hoje em dia existem diversos tipos de terapias, né, a gente tem individualmente, né, a cromoterapia, ervas, cristaloterapia. Dentro das ervas tem um trabalho com a defumação. E aí, com isso, eu fui sentindo a necessidade, conforme foi fazendo um trabalho com a pessoa, de ir associando cada trabalho. Então, de acordo com a necessidade ali, trabalhar mais com uma erva. Erva é sempre. Eu sou muito das ervas. Então, a planta... Sempre muita erva. E legal que aqui, né, na casa a gente tem um terraço, né? Então a Tati gosta muito de usar o terraço para poder fazer a defumação e trabalhar com essa parte mesmo de luz natural. Ambiente externo. externo. Ambiente externo, exatamente. Então fica bem mais completo, né, o trabalho. E aí utilizando alguns elementos, por exemplo, lá fora, né, quando a gente está nessa área externa, que é uma questão assim, para mim, do fluxo energético, né? Tudo flui, tá? Independente, é tudo nosso mental, a nossa vontade, mas é claro que se a gente está num ambiente mais propício, melhor vai fluir o trabalho. Então, por exemplo, lá na área externa, que eu gosto de fazer o trabalho de defumação, utilizo a pena. Cada um tem um simbolismo e uma correlação, trazendo uma conexão. A pena traz a conexão com o ar, de fluir, de limpar, né? De levar, enfim. Você estava falando do estudo das cores, mas também tem esse estudo muito forte também dos 4 elementos, né? Os povos nativos, eles trabalham muito com os 4 elementos. Tô achando, assim, muito interessante aprender mais também sobre os 4 elementos, porque eles guiam muitas coisas na nossa jornada aí, né? Então, inclusive, a gente já fez um trabalho, uma vivência com os 4 elementos, que foi uma experiência bem legal. Foi muito legal. Inclusive, a gente pode repetir, né, Tati? Sim. Que aí a gente pode explicar mais e cada um aprender como trazer isso para nossa vida, né, para o nosso dia a dia e não ficar dependendo de uma situação, de um ambiente dentro da nossa casa, a gente poder fazer isso, sim, né? E super
dá pra gente incluir isso no nosso dia a dia, mesmo vivendo nessa loucura de cidade grande. A gente aqui no Rio de Janeiro, né, é sempre bom trazer elementos da natureza pro nosso cotidiano, principalmente quando a gente tá longe da natureza. Exatamente. Então assim, por exemplo, adoro usar as ervas, né, que eu tava falando, coisa que a gente compra no mercado, no hortifruti. Aqui eu trouxe só o alecrim e o hortelã, porque pra mim são ervas assim muito coringas, assim. Cada uma tem a sua energia, traz a sua, como a gente usa até para beber, né? Como tem boldo, cada uma tem a sua especificidade. Assim como os cristais também, né? Aqui eu trouxe uns exemplozinhos, tem cristal com ponta, esses aqui são cristais brutos, né? Trazem também uma coisa mais de limpeza de ambiente, enfim, cada um também tem um significado, porque vai trabalhar dentro de uma determinada frequência. Juntando todas essas informações, né, como tem aqui, ó, essas sementes também, que eles podem remeter ao som, quer dizer, eu trabalho com som também, né, eu tenho um tambor xamânico, né, que vão também ajudar no processo terapêutico. O chocalho, de acordo com o chacoalhar também, você vai estar dando uma determinada ordem, né? Do que você quer que entre na pessoa, né? Aquela frequência energética, né? A junção de tudo isso forma terapia nativa, um nome que não tinha, né? Porque na verdade não tem uma técnica específica. Em cada pessoa vai ser um tipo de trabalho de acordo com a necessidade. Nativa, porque eu trabalho com elementos nativos, né? O chocalho, inclusive, são todos feitos por eles, né? Tem esse aqui que são os do Funirô, enfim. O cachimbo também, né? Que a fumaça também tem uma função. E aí a gente vai juntando isso tudo e fazendo esse trabalho, que é trazer o quê? O bem-estar para a pessoa, trazer o equilíbrio. Eu gosto de ir explicando ou de ir falando conforme eu vou fazendo o trabalho para a pessoa entender e até ajudar no processo, né? Eu acho que faz toda a diferença esse momento também que você fala. Mesmo que seja um pouquinho, já faz uma diferença, porque a gente começa a entender algumas coisas que, se você não falasse, de repente a gente não ia captar, né? A gente não iria entender. Não tá só vivendo aquilo em termos de presença com os elementos, mas também ter essa troca de conversa mesmo no final e até no meio da sessão. Sim, porque durante o processo pode ser que a pessoa tenha alguma visualização, sinta alguma coisa, às vezes a pessoa tem vontade de falar, enfim, pode vir uma emoção. E é normal, porque é um processo também de limpeza, é um processo também de abertura intuitiva, você se abre para outras frequências, por isso que é muito bom. Isso também permite que a pessoa tenha um novo olhar para determinada situação, para a vida de uma maneira geral, né? É para ser natural, né? Para deixar fluir, sem ali regras, né, no momento da sessão. Então é legal que, se ela sentir vontade de falar, ela fale, né, pra ser algo mesmo assim, natural. Então a gente já mostrou um pouquinho aqui dos elementos que a Tati usa. E conta pra gente a vestimenta. Sua vestimenta. Adoro moda também, né? Então eu adoro ver essa expressão. Então eu queria entender um pouquinho da onde vem. Essa tiara, ela na verdade tem uma ligação também muito forte com a Umbanda. Tem o povo da mata, os caboclos, e uma das mentoras, eu não sabia, né, mas eu simplesmente, intuitivamente, sempre gostei. Na verdade, eu não gostava muito de usar tiara, porque eu não gosto de nada na cabeça, mas eu sentia que eu colocava e não botava, eu ficava numa briga, usa, não usa, usa, não usa, até que eu entendi que quando eu realmente colocava, durante os trabalhos, flui. Depois eu fui entender que há uma correlação com uma dessas mentoras, que ela realmente usa uma tiara. E depois eu tive uma confirmação, outros médiuns que viram e me relataram que ela usava uma tiara. Eu falei, então tá, então por isso que eu ficava na briga, porque eu não gosto, né? A roupa mesmo porque eu gosto, né? Por exemplo, o verde, cores que me remetem à mata, me ajuda mais no meu mental, porque isso, na verdade, é tudo nosso mental, né? Precisar não precisa, mas eu gosto, me faz bem. Isso aqui é um colar de proteção. Logo quando eu iniciei dentro do Reiki Nativo, que inclusive com a mestre, né? Teve um mestre que me iniciou, o André Luiz, e hoje eu acompanho a Nathalie Toiani. E aí no processo eu comprei com um pataxó,
esse cordão. Depois, num centro de Umbanda, eu falando do que eu fazia, eu tava com esse colar e ele falou que isso era uma guia, né? Era um colar de proteção. Então eu sempre uso. Aí são aquelas coisas que a gente usa intuitivo e depois vai entendendo o porquê. Quer dizer, que na verdade tem uma função, né? Porque a gente está trabalhando com a energia da pessoa. Então, a partir do momento que você trabalha com a energia da pessoa, você está pegando coisas boas e coisas negativas. Então, é natural você ter uma blindagem, não só no seu mental, que a gente faz, mas uma questão física também. Assim como a gente usa elementos físicos, né, como as ervas, chocalho, defumação, isso também faz parte de uma proteção física também. Protege o chakra, da cervical, pega aqui também o cardíaco, né? Algumas guias até vem até embaixo que pega o umbilical, então assim, tudo também tem até um porquê. E no mais é isso, assim, ficar com o pé no chão, porque é a troca com a terra, né, mesmo, né, de você estar pegando energia e estar circulando, vai pra terra, que ela renova essa energia. Então eu não trabalho com sapato, eu gosto também que a pessoa fique descalça para justamente permitir essa troca energética. Mas é isso, assim, de uma maneira geral, né, de vestimenta. Não tem regra, mas tem do que a gente se sinta bem, que nos faça. Com certeza. Era mais uma curiosidade mesmo, né? Porque você tá aqui se mostrando dessa forma, então eu achei legal a gente comentar sobre isso também. Mas é legal explicar, porque às vezes a pessoa acha que, claro, tem vezes que é só por um estilo e outros realmente, no caso, tem um fundamento ali, né? Enfim, dentro da questão ali da pessoa, né? No caso, no meu caso, né? E falando agora, assim, em termos de como é a sessão mesmo, no sentido de a pessoa chega, você conversa um pouquinho com ela perguntando isso pra quem tiver interesse em marcar com você, já saber como é, assim, o passo a passo mesmo. Ela entra em contato com você, aí você faz algumas perguntas, ou ela só chega na hora e você sente ali como vai ser a sessão intuitivamente no momento, ou rola uma preparação antes, como é que funciona isso, ou depende de cada caso, né? Geralmente a pessoa só marca e quando é possível, eu até peço se no dia ela puder ter uma alimentação mais leve, é melhor para também facilitar nesse processo de troca energética. Mas aí de cada um também não é grave. Eu acho que assim, o que ela precisa receber, ela vai receber. Não vai ser porque comeu mais, comeu menos. De uma maneira geral, ela vai ser atendida na necessidade que ela esteja precisando. Como é que eu faço o atendimento? A pessoa marca e aí eu peço para vir se puder vir com uma alimentação mais leve, melhor. E aí eu vou primeiro fazer uma limpeza nela, uma limpeza grossa, que é onde eu uso essa área externa, que eu acho ótima, que eu faço a defumação. Se eu sentir a necessidade de usar um tabaco, no caso um cachimbo, eu vou usar, eu uso a pena, uso as ervas também. Então assim, eu faço uma limpeza grossa na pessoa, vamos dizer assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho mais do trabalho da Tati. Seja sempre bem-vinda aqui na casa, Tati. E a gente vai divulgar pra vocês também os eventos. Eu vou deixar na descrição o contato da Tati pra quem quiser marcar aí uma sessão. Obrigada, gente. Prazer estar aqui, viu? Começa aí.